E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez a gente vai estar postando um vídeo sobre frações equivalentes, tá? Vamos começar. O que são frações equivalentes, pessoal? Frações equivalentes são frações que são escritas de forma diferente, mas que representam o mesmo valor. Por exemplo, eu vou dar sempre exemplos práticos, tá? Com figuras, usando alguns exemplos geométricos. Vamos lá, primeiro exemplo aqui, a gente compara essas duas figuras. Se eu representar como fração a parte pintada em cada uma dessas figuras, por exemplo, a parte pintada nessa figura, né? Ao todo, eu peguei esse quadrado e dividi ele ao meio. Quando eu dividi ele ao meio, dividi em duas partes e eu pintei uma delas. Então, eu dividi esse quadrado aqui, ó. Eu dividi ele em duas partes. Então, no denominador fica 2. E pintei uma parte dessa figura. Então, como eu pintei só uma parte, a parte pintada representa 1/2 dessa figura. Já essa outra figura aqui, se eu for querer representar, né, eu dividi essa figura em quantas partes? Que dividi bem mais, né? Eu dividi, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se quiser contar mais rápido, conta 1, 2, 3, 4. E conta aqui tem 4 também. 4 vezes 4 é 16. Ou seja, eu dividi no denominador, é a parte que eu dividi em 16. E eu pintei quantas? Olha, pintei 8, né? Só que se você observar bem, tanto nessa figura quanto nessa figura aqui, tanto nessa como nessa, eu pintei metade. Se você observar bem, eu dividi aqui ao meio, dividi em duas partes, aqui eu pintei em uma. Aqui eu dividi ao meio 16 partes, eu dividi em 16 e pintei 8, metade também. Então isso é o que significa ser fração equivalente, tá? São frações, ó, que na simbologia, né? Por exemplo, o meio, se você for observar, elas são diferentes, o símbolo, mas o valor é o mesmo. Você pode observar no exemplo prático aqui, tá? O valor que eu pintei aqui, ó, é basicamente o mesmo que eu pintei aqui, tá? Não pintei nada a mais, nada a menos. É basicamente a mesma coisa. Só que são frações diferentes, mas que no fundo elas representam o mesmo valor, são iguais, tá? E dito isso, uma pergunta que pode, deixa eu só ajustar aqui, surgir é como obter frações equivalentes, tá? É uma pergunta que pode surgir. Como obter frações equivalentes. Você pode pensar assim, ó, por exemplo, professor, como é que eu sei que uma fração é equivalente à outra? Desenhando fica até um pouco fácil, mas na prática mesmo, para você tentar descobrir rápido, por exemplo, eu vou pegar uma fração aqui aleatória, 1/2, 1/2. Se eu pegar 1/2, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. Digamos, vou multiplicar por 8. Aqui em cima e aqui embaixo também por 8. Então eu obtenho a fração, ora, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Ou seja, é assim que você obtém uma fração equivalente, tá? Então, com a observação, basta multiplicar ou dividir em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Eu vou colocar aqui dividir também. Beleza? Então assim você obtém frações equivalentes. E é isso, galera. Deixa o like, compartilhe e não se esquece de se inscrever. Valeu!